arrependimento ou remorso? Que tipo de atitude nós devemos ter mediante os nossos erros e fracassos? É sobre isso que nós iremos falar hoje, sobre o verdadeiro arrependimento, sobre uma mudança na nossa postura e na nossa rota. E a nossa meditação está lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 13, que diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Aqui o profeta Joel veio exortar o povo daquela época sobre o verdadeiro arrependimento, sobre o que realmente agradava o coração de Deus e sobre uma prática que estava se tornando uma rotina diante do povo de rasgar suas vestes mediante o acometimento de erros e pecados que o povo cometiam contra Deus, e que ao invés de eles apresentar um coração contrito e arrependido, eles apenas faziam um ritual, uma prática que já se tornava um hábito diante daquele povo, que era rasgar suas vestes, vestir pano de saco, passar cinza na cabeça. Mas será que realmente seu coração estava convertido ao Senhor? Será que realmente tinha brotado em seus corações um arrependimento genuíno? Ou era apenas um remorso pelo seu erro? Ou era apenas um medo do castigo que viesse de Deus? E aqui o profeta Joel exorta o povo a se converter genuinamente ao Senhor, porque Deus é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se e Ele tem grande benignidade para com seu povo. O que Deus quer realmente de mim e de você hoje é uma confissão e um arrependimento genuíno de olharmos os nossos erros e nossos pecados não como um pecado de estimação, não como algo que não tem mais jeito, porque eu sou assim e vou morrer assim. Mas Deus quer um coração rendido a Ele, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que eu falhei, mas eu preciso da direção do Senhor para mudar a minha rota. Eu preciso da direção do Senhor para que o meu interno reflita no meu externo. Que não seja apenas práticas externas de jejum e orações vazias, e um remorso que nos causa naquele exato momento uma dor, uma tristeza e uma vergonha pelo ato praticado. Mas o que Deus quer realmente é que nossos corações se convertam a Ele e se arrependa genuinamente e abandone a prática do pecado. E através da busca no Senhor, entendendo que não é por mim nem por você, não entendendo simplesmente que os nossos atos mudam o coração de Deus, mas é a misericórdia dele que é derramada sobre as nossas vidas todos os dias. Não é simplesmente viver na graça, mas é entender que a obediência gera frutos, que a obediência gera e revela um coração contrito ao Senhor. Revela que nós fomos tocados genuinamente pelo Senhor e estamos sendo moldados dia após dia. Que aqueles pecados que antes, ao nosso olhar, era apenas um pequeno deslize e um erro, se torne algo que nos preocupe e nos leve a buscar o Senhor genuinamente, para que as nossas palavras não sejam vazias, para que as nossas palavras não sejam contraditórias com relação à minha postura e o meu comportamento. É sobre isso que a palavra do Senhor vem nos exortar neste dia, sobre o verdadeiro arrependimento, sobre entender que quando nos convertemos ao Senhor, nosso Deus, Ele é misericordioso para nos perdoar. Ele é misericordioso e compassivo para reescrever a nossa história, para dar um final diferente, para restabelecer uma aliança que foi feita por Cristo na cruz, na remissão dos nossos pecados, na entrega do seu Filho unigênito, para que eu e você tivéssemos acesso diretamente ao Pai e acesso à vida eterna. Que nós possamos entender que o sacrifício foi pago. Cristo pagou com alto preço de cruz e a ressurreição revela que nós fomos redimidos e sarados pelo Senhor. Que os nossos pecados, eles não revelam quem nós realmente somos, mas é sim a nossa contrição, o nosso coração voltado ao Senhor e a nossa confissão, o abandono e o arrependimento genuíno que revela que fomos tocados por Cristo. E assim como imitadores de Cristo, buscamos diariamente novas posturas, uma nova rota, para que nós venhamos a refletir o que está internamente no nosso coração, no nosso externo. E que ao invés de oferecer sacrifícios ao Senhor, nós possamos oferecer louvores e adoração genuína. Que as nossas orações estejam alinhadas ao desejo do Senhor para a nossa vida. E entendermos
que Ele sim é misericordioso, bondoso e compassivo para mudar a nossa rota, para nos fazer enxergar os nossos erros e fazer com que nós venhamos a ser transformados no Senhor e pelo Senhor. Que Deus possa te abençoar, que neste dia Ele possa, através dessa palavra, gerar em nossos corações um arrependimento genuíno e substituir esse remorso e essa dor, essa tristeza em alegria, em saber que nós fomos tocados, nós fomos sarados e curados, para que nós possamos dar testemunho do que Deus fez na nossa vida, da nossa transformação, e que essa transformação reflita no nosso externo, que as pessoas vejam a nossa mudança genuína, não somente no nosso falar, mas no nosso proceder. Que Deus te abençoe, te guarde e te traga paz. E que nesse dia nós possamos rasgar os nossos corações, ao invés de rasgar as nossas vestes diante do Senhor.